A paz do Senhor, que alegria, né? Estamos novamente juntos em mais um dia da nossa jornada espiritual, amém? Então, o coração que teme a Deus. Então, hoje chegamos ao nosso 14º episódio. E vamos falar sobre algo essencial para a nossa vida cristã. Como o temor verdadeiro nos mantém perto de Deus. Amém? Então, esse episódio é um convite ao alinhamento, à proximidade e à intimidade com o Senhor. Amém? Então, abra o seu coração, porque Deus, Ele quer falar com você. Amém? Então, ao longo dessa série, aprendemos que o temor, ele gera o quê? Obediência. Ele produz sabedoria. E ele nos livra da religiosidade. E nos guarda da quê? Da queda. E também ele libera bênçãos. Então, hoje, esse estudo nos conduz a uma verdade simples, porém profunda. Quem teme a Deus não se afasta dele. Amém? Então, o temor, ele não empurra a pessoa para longe. Pelo contrário, o temor, ele aproxima. E ele mantém o coração que sensível, ele mantém o coração vigilante e um coração dependente de Deus. Amém? Então, o temor, ele cria proximidade com Deus. Então, hoje, o nosso estudo vai enfatizar algo muito importante. O temor faz a pessoa permanecer perto de Deus, mesmo quando ela é confrontada. Então, quem não teme se afasta quando é corrigido. E quem teme se aproxima ainda mais. Por quê? Porque o temente entende que Deus ele corrige porque ele ama. E Deus exorta porque ele cuida. E Deus ele disciplina porque ele persevera. Ele quer preservar. Então Deus ele fala porque nos quer nos manter vivos espiritualmente. E o temor, ele muda a forma de como nos enxergamos a correção. Então, em Salmos, capítulo 25, versículo 14, vou repetir. Salmos, capítulo 25, versículo 14, nos fala da intimidade com os que temem. Então, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Salmos, capítulo 25, versículo 14. Amém? Então, esse versículo, ele nos revela algo precioso. Deus, ele compartilha intimidade com quem o teme. Então, o temor não afasta. O temor, ele aproxima. E o temor, ele vai abrir as portas espirituais. E também, o temor, ele gera revelação. E o temor, ele vai construir essa intimidade. Então, Deus não revela seus segredos a curiosos, mas àqueles que o respeitam, aqueles que o honram e aqueles que o levam a sério. Amém? Então, quem não teme, ele se afasta aos poucos. Então, hoje, esse estudo nos deixa claro: o afastamento de Deus é sempre consequência da perda do temor. Não começa com grande pecado, começa com negligência, começa com distração, começa com relaxamento espiritual, falta de vigilância, desvalorização da palavra e uma obediência de uma forma parcial. E quando a pessoa percebe, já está o quê? Longe. Mas quem teme percebe cedo. Então, o temor ele funciona como que um alarme espiritual. Amém? Então, o temor ele mantém um coração sensível. Então, um coração que teme a Deus sente sente quando algo não agrada ao Senhor. Ele se entristece quando erra. Ele busca arrependimento rapidamente. Não se acostuma com o pecado e não negocia princípios. Não se adapta também a erro e não vive confortável ao longe de Deus. Então, não vai viver confortável longe de Deus. Então, o temor, ele mantém a sensibilidade viva. Sem temor, o coração ele vai o quê? Endurecer. Então, com o temor, o coração permanece de forma quebrantado. Amém? Então, em João capítulo 15, versículo 4, nos fala em permanecer é uma escolha. Então é que Jesus diz em João 15, 4: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Amém? Então, permanecer não é automático, é uma escolha diária. E o temor nos ajuda a escolher permanecer. Por quê? Porque quem teme, vigia. Quem teme ora, quem teme obedece, quem teme busca, quem teme se humilha, quem teme se arrepende.
Quem teme se aproxima. Então, o temor nos mantém o quê? Ligados. Ligados aonde? Ligados à fonte da vida. Amém? Então, o temor nos faz fugir dos que nos afastam de Deus. Então, o estudo de hoje vai destacar o quê? Quem teme a Deus foge do que compromete a sua comunhão. Então, não brinca com o pecado, não flerta com o erro, não se expõe desnecessariamente, não ignora alertas espirituais. Então, temor, ele vai gerar o quê? Prudência. Então, a prudência preserva a comunhão. E a comunhão mantém a presença de Deus. Amém? Então, temor não é medo, é amor com reverência. É importante reforçar que temor não é medo paralisante. Temor é respeito profundo. Temor é reverência sincera. Temor é amor obediente. E temor, ele honra a verdadeira. Então, temor ele traz o quê? Dependência total. Então, quem ama a Deus teme entristecê-lo. Quem teme deseja permanecer perto. Então, como podemos aplicar o que aprendemos hoje na nossa vida? Então, hoje eu te convido a uma reflexão sincera. Tenho me mantido perto de Deus ou eu tenho relaxado espiritualmente? Tenho ouvido os alertas do Espírito Santo? O temor, ele tem guiado as minhas decisões? E faça uma oração simples. Senhor, não permita que eu me afaste de ti. Guarda o meu coração no temor, para que eu permaneça o quê? Sempre na tua presença. Amém? Então, hoje, pessoal, nós ficamos por aqui. Que o Senhor te guarde perto do seu coração. Então, que o temor te mantenha firme, te mantenha sensível e conectado à presença de Deus. Amanhã nós seguiremos juntos em mais um passo dessa jornada transformadora, amém? Então, permaneçam firmes, permaneçam em Deus e que a paz de Cristo esteja com você. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.